Diarreia é um acometimento, uma doença que ela pode levar o indivíduo inclusive ao óbito, principalmente nos idosos. Ela, na maioria das vezes, a diarreia ela é aguda, né? Até 15 dias. E essa diarreia, na maioria das vezes, é autolimitada porque são de causas virais. Diarreia viral, nessa época das chuvas, nessa época não, quando chove, então, um aumento da frequência evacuatória, o paciente pode evacuar várias vezes no dia, e pode ter um volume de fezes aumentado, então isso é caracterizado diarreia, e sendo uma diarreia de pouco tempo, como eu disse, 15 dias, 30 dias, a gente considera uma diarreia aguda. A principal causa é doenças infecciosas virais, mas acontece diarreia também por doenças bacterianas, são aquelas diarreias mais intensas, mais agressivas, causadas por bactérias como salmonella, shigella, que são bactérias que estão geralmente em comida estragada, estão em enlatados, aquela famosa alimentação que faz aquela comida estragada que faz o paciente ter a diarreia. É uma diarreia que o paciente geralmente tem muita cólica, ele tem uma prostração maior, geralmente dá febre, o líquido às vezes vem com muco, uma espécie de catarro, às vezes vem com sangue, não é aquelas fezes aquosas como na diarreia aguda viral, não. Outras causas de diarreia também, doenças podem causar diarreias agudas, medicamentos podem causar diarreia, fatores emocionais podem causar um aumento na frequência de idas ao banheiro, mas via de regra as principais causas de diarreias agudas são virais e bacterianas, são infecciosas, são as famosas gastroenterites. No paciente idoso a gente tem que ter cuidado porque ele é um desidratado em potencial. O que quer dizer isso? Ele tem menos sede e ele tem menos água no corpo. Então ele é potencialmente um paciente desidratado. A diarreia desidrata mais ainda porque ele perde líquido. É no intestino que a gente absorve a água que a gente vai precisar. A gente reabsorve, na verdade. A gente ingere e reabsorve a água no intestino. Então o paciente que tem diarreia, essa água que seria absorvida, ele perde. E isso faz com que o paciente desidrate e coloque um indivíduo que já vinha ingerindo pouca água, já vinha com sinais de desidratação, é mais complicado. Porque a gente sempre diz, ingerir bastante água, manter o corpo hidratado, você manter as defesas em dia e não pega você de calça curta numa diarreia que desidrata mais ainda, você pode inclusive levar o paciente a óbito. Então a hidratação é importante desse aspecto. Então tem esse tipo de diarreia aguda, que são causas infecciosas geralmente, e tem as diarreias crônicas, são aquelas diarreias de longa data, que duram mais de 30 dias. Aí nesse aspecto a gente tem outras causas. Uma causa importante de diarreia crônica são medicamentos. Tem alguns medicamentos que eles aceleram o trânsito intestinal, por exemplo, alguns medicamentos para diabetes, metformina é um exemplo. Alguns medicamentos psicoestimulantes, remédios para tratamento de doenças mentais podem dar diarreia. Então, medicamentos, os idosos eles estão suscetíveis ao uso maior de medicamentos, eles podem ser causa de diarreias. Intolerâncias alimentares, alergias alimentares, a mais conhecida é a intolerância à lactose. A incidência de intolerância à lactose aumenta muito na terceira idade. Os pacientes, quando ingerem leite ou derivado de leite, eles têm diarreia, têm desconforto abdominal. Então, é uma causa importante de diarreia crônica. Intolerância ao glúten, por exemplo, a doença celíaca é uma outra entidade que pode cursar com diarreia. Doença inflamatória intestinal é uma doença autoimune, o organismo destrói o próprio intestino e isso pode cursar com diarreia. A própria diverticulose pode alternar a diarreia com constipação, a gente já falou em uma outra época aqui de diverticulose. Então, a diarreia crônica ela é mais norteada por medicamento, intolerância alimentar, algumas doenças próprias do intestino. Ansiedade é uma causa também, doenças mentais é uma causa de diarreia crônica. Então, se for uma diarreia de longo prazo, crônica, se for uma diarreia a curto prazo,
é uma diarreia aguda. As duas, a base é hidratar bem o paciente, tratar a causa base, no caso se for um remédio, tira o remédio, se for intolerância ao alimento, suspende ou faz um medicamento para poder ingerir alguma coisa com leite. Se for infecciosa, trata a causa infecciosa. Então, diarreia é uma causa importante de internação, de confusão mental. Às vezes o paciente faz um quadro de diarreia e entra em delírio, é uma causa importante de quedas, é uma causa importante que impacta bastante na funcionalidade de pacientes idosos, principalmente os frágeis. Muito bem. Lembrando para o ouvinte que pode enviar mensagem pergunta, aliás, de texto ou de áudio para o Dr. Belísio responder aqui através do 3421-2270, que é o WhatsApp aqui da 102, tá certo? O Dr. Belísio vai responder para você, tirando, portanto, a sua dúvida. 3421-2270 é o WhatsApp da 102. Dr. Belísio, sobre a questão da diarreia, o senhor falou da ingestão de líquido, do idoso ficar desnutrido, não. O senhor falou, desidratado, exatamente. Eu já vi muito idoso dizer que tomar o tal do soro caseiro é interessante na hora que ele estiver com diarreia. Esse soro caseiro realmente ajuda em alguma coisa? Eu diria mais. Perguntam também sobre água de coco, né? Isso. Se é bom na diarreia. Soro, na verdade, Sidney, quando a gente fala que o paciente ele perde água, ele perde não só água, ele perde também os sais, os eletrólitos, perde sódio, perde potássio, perde outros eletrólitos que estão nesse conteúdo das fezes. E o paciente tende a baixar os níveis dos sais, assim vamos dizer, no organismo. O soro caseiro, ele é uma solução que tem a água e tem sais, né? Tem sal com açúcar e ali a gente repõe alguns eletrólitos. Então é interessante o paciente, além de repor a água, de ingerir água, ele repor também os sais, no caso a solução de soro caseiro, ou outras soluções já preparadas pela indústria farmacêutica para repor não só o líquido, mas também os sais. O que acontece? Às vezes os pacientes têm contraindicação do uso do sal. São hipertensos, são diabéticos, aí não pode usar açúcar, e isso limita um pouco a ingestão do soro caseiro. Nessas situações especiais, o paciente não tem nenhuma contraindicação, ele pode sim, a cada evacuação, ele tomar 200 ml de soro caseiro. A água de coco, as pessoas perguntam, doutor, a água de coco ela é muito boa para diarreia? Você pode utilizar, inclusive, aqueles probióticos, aqueles repositores de flora, eles têm bactérias ali, lactobacilos, que repõem a flora. E a água de coco, ela tem naturalmente, ela tem lactobacilos ali que, além de hidratar, ela tem também ela repõe mais ou menos a flora. A indústria farmacêutica já tem isso pronto, né? Inclusive há um aumento da propagação do uso de bactérias para microbiota intestinal, mas na diarreia a água de coco faz muito bem para o paciente que tem diarreia, seja ele idoso, seja adulto jovem. O que a gente tem que evitar nesse período de diarreia são alimentos que soltam o intestino. Você com a diarreia não vai ingerir uma quantidade de gordura, uma comida muito gordurosa, porque a gordura ela facilita a evacuação. Você não vai ingerir produtos com altas molaridades, alto peso, por exemplo, leite, alguma comida que possa irritar o intestino. Não vai ingerir, vai preferir alimentos que formem bolo fecal, banana, goiaba, tem a história do suco da goiaba, do chá da goiaba, alimentos que possam prender o intestino, mas fundamentalmente líquidos, a orientação repor líquidos. O idoso ele tem que prestar atenção, por quem cuida também, em alguns sinais, né, de alerta. Você desorientou, a pressão baixou, ele ficou sonolento, a diarreia tem sangue, apareceu febre acentuada, ele tem que procurar auxílio médico o mais rápido possível, seja de dia, seja de noite, tem que procurar um pronto-socorro. São sinais de alerta que a gente sabe que o paciente idoso, para ele sair do 8 para o 80, né, no caso do 80 para o 8, é muito rápido e isso pode colocar a vida dele em risco. Então, diarreia com esses sinais de alerta,
a gente tem que procurar o pronto-socorro, principalmente o paciente idoso. Muito bem, tem pergunta? Não? Lembrando que o ouvinte pode mandar aí sua pergunta aqui para o 34212270, que é o WhatsApp aqui da 102. Manda sua pergunta em texto, em áudio, o Dr. Belísio responde para você aqui. Só para reforçar, né, doutor, essa questão de quem é diabético ou tem hipertensão, tem que ter cuidado com a questão do uso do soro caseiro, né? Aí a questão da água de coco, para quem é diabético também tem que ter cuidado. Não, o teor de glicose na água de coco, a não ser que seja um paciente que use altas doses de insulina, qualquer variação na glicemia esteja descontrolada, mas via de regra o paciente que tem diarreia, ele não tem contraindicação por causa da glicemia, não, da água de coco não. Isso não vai influir não, pelo contrário, esses pacientes que têm diarreia, geralmente eles têm também perda de apetite, eles têm, já tem algum tempo sem se alimentar bem, às vezes está associado a vômito, e isso vai até repor um pouco a glicemia dele, que deve estar baixa nesse período. Quando o idoso está com a diarreia, né, crônica, aguda, né, que o senhor falou aí agora há pouco, vai procura o auxílio médico, né? Em quanto tempo, mais ou menos, essa situação é revertida, doutor? Dá para reverter essa situação? A diarreia viral, agudizada, Sidney, se for de causa viral, ela geralmente é autolimitada. O que você tem que fazer é manter-se hidratado, manter-se em repouso. Geralmente de 5 a 7 dias ela se resolve, né? Às vezes até menos, muitas vezes menos, com alguns medicamentos que a gente faz, ela acelera a melhora, você fica bom ali 1, 2, 3 dias. A diarreia infecciosa bacteriana, ela também dura esse período, mas se você tratar, se fizer o tratamento, ela pode durar, tem que fazer um antibiótico, ela pode durar menos. As causadas por intolerância alimentar, você tirou aquele alimento, ele para de ter diarreia. No outro dia ou 2 dias depois, ele já não tem mais diarreia. Se for medicamento, do mesmo jeito, você pode melhorar assim que você abortar o uso do medicamento. Mas, em geral, a principal causa de diarreia aguda é a viral, causada por vírus. Entre 3 e 5 dias, a pessoa tem 5, 7 dias, esse processo é autorresolutivo. Existe existe uma diarreia noturna? Um tipo na verdade, tem vários subtipos assim de diarreia. Tem gente que tem diarreia sob estresse, tem gente que tem o trânsito intestinal, ele é acelerado por situações assim, diversas, e tem um tipo de diarreia que ele principalmente à noite, que é chamado de diarreia noturna. Foi bom você ter falado nisso, porque os idosos, eles têm uma perda de massa muscular em geral, e o esfíncter, a região retal, o ânus, ele tem uma parte muscular. Então, do mesmo jeito que ele perde massa no bíceps, na coxa, ele perde também na região retal. Então, o idoso, ele tende a ter menos consistência na região anorretal, e ele pode evoluir com o que a gente chama de incontinência fecal. É aquele idoso que, mesmo sem sentir, ele perde fezes. Do mesmo jeito que a mulher perde urina, ou mesmo o homem tem incontinência urinária, à medida que a gente envelhece, tem alguns pacientes que envelhecem com a perda de massa muscular mais acelerada, eles podem ter esse problema de incontinência fecal. Aqueles pacientes acamados é muito comum também. Isso é uma entidade que pode ser confundida com diarreia. Na verdade, ele tem uma incontinência fecal, e isso não é a mesma coisa de diarreia. A gente tem que diferenciar, porque um é pela diminuição da força do tônus do músculo do esfíncter anal, né, do ânus, e a diarreia, como eu falei anteriormente, é causada por algum agente que está irritando o intestino e forçando o intestino a jogar para fora. E essa questão aí da falta de músculos no esfíncter anal, que vai provocar, e, portanto, uma facilidade, né, de evacuar, como é que resolve? A maioria das vezes, Sidney, assim, a gente faz uma abordagem para ver consistência, a gente pode mudar um pouco a dieta para tentar fazer mais bolo fecal. A gente tem alternativas na fisioterapia que vai treinar, fortalecer essa região.
Tem medidas com o uso de toxina botulínica, o Botox pode ser usado para este fim. Medidas de biofeedback, que é uma espécie de estimulação nessa região para fortalecer a musculatura e aí a pessoa ficar com ânus continente, ou seja, conseguindo segurar, não perder as fezes. E em último recurso, a cirurgia ela pode ser indicada. Mas na maioria das vezes, quando é uma incontinência que não é de origem central, por exemplo, não é por causa de um trauma na medula, é uma origem localizada ali, simplesmente um afrouxamento da região retal, tem essas medidas: fisioterapia, ajuste na dieta, na consistência das fezes, biofeedback, questão de estimulação elétrica, toxina botulínica pode ser proposta, umas injeções de botox nessa região, e em último caso a cirurgia. Incontinência urinária e incontinência fecal são dois gigantes da geriatria. A gente sempre diz, a geriatria ela tem 5 grandes Is, né? E um deles é a insuficiência, a incontinência urinária e a incontinência fecal. Rotina da gente pegar, principalmente naqueles idosos mais frágeis. Certo. Ainda sobre essa questão da diarreia, quando é identificada, o idoso com diarreia, quando identificam o sangue lá nas fezes, doutor, isso pode ser por quê? Por que tem o sangue lá nas fezes, exatamente? E deve se preocupar quanto em relação a isso? Perfeito. Sangue nas fezes, em qualquer situação, deve ser levantado o alerta, né? Inclusive a gente pesquisa ativamente sangue oculto mesmo, que a gente não é um exame de rastreio para tumor do intestino. A gente faz anualmente, pacientes que fazem um check-up, pesquisa porque pode não estar a olho nu. Exatamente. Tem que ser no microscópio. Então, sangue, seja ele a olho nu, ou seja, visto pelos olhos, ou no microscópio, ele denota que tem alguma coisa no intestino sangrando. E o que geralmente faz o intestino sangrar sem estar com diarreia são doenças que geram preocupação. As principais são úlcera no estômago, a própria hemorroide, ela sangra as fezes, o paciente fica tendo sangramento. Uma doença chamada angiodisplasia, uma formação vascular na pele do intestino, diferente, ele fica sangrando ali a pelezinha de dentro. Os próprios tumores, câncer de intestino, câncer de estômago, eles podem evoluir com sangramento. Diverticulite, os divertículos eles podem sangrar, que é aquela bolsa que a gente falou em alguns programas anteriores. Então, sangramento, seja na vigência de diarreia ou não, seja ele visto a olho nu ou no microscópio, denota que aquele paciente tem alguma coisa que se deve investigar mais, geralmente com colonoscopia. Você me perguntou, mas como é que acontece? No caso de diarreia e sangue, o que é que acontece? A bactéria ela agride a mucosa tripa, né? A pele de dentro do intestino, e ali tem sangue, então ela agride de uma forma que sangra, né? Então faz a enteroinfecção, a infecção intestinal, a bactéria agride tanto que sangra, faz sangramento nas fezes. É uma forma de a gente diferenciar a bacteriana da viral, é quando tem sangramento. A bacteriana ela é mais agressiva, então ela dá sangue nas fezes. Aí chama a atenção também na diarreia de sangue, a gente tem que pensar em bactérias que são bastante agressivas. Então, teve sangue nas fezes, tem que pesquisar. Melhor que você pesquise e seja só uma hemorroide, você trata aquela hemorroide, do que você não pesquisar e ser um câncer, quando você vier descobrir já não tem mais condição. Agora, qual é o tipo de exame que se faz, por exemplo, para identificar o que você tem ali? Porque se identificar na fezes o sangue, ótimo, colhe a fezes, manda fazer exame, identifica qual é o problema certamente. Mas tem outro tipo de exame que dá para ver de forma mais detalhada o que o paciente tem? Na verdade, o exame para pesquisar sangue nas fezes, ele não é um exame diagnóstico, ele é de rastreio. Você ali tira os pacientes que não têm sangue oculto, você já fica tranquilo. Agora, os que têm, você vai aprofundar a investigação. Você não vai dar o diagnóstico, você vai dizer simplesmente que ele tem sangue nas fezes. E aí você lança a mão de outros exames, né? Você pode lançar a mão da colonoscopia, você pode lançar a mão, dependendo
da suspeita clínica, da conversa do paciente, do que você tenha. Você pode solicitar uma endoscopia somente, uma retossigmoidoscopia, você pode solicitar uma tomografia. Hoje tem a colonoscopia virtual por tomografia, que é um exame também de rastreio, mas via de regra é a colonoscopia, aquele exame que o paciente faz através do canal anorretal e ele verifica através de uma câmera se tem alguma lesão, ele visualiza diretamente. Então, geralmente, parte para você dar o diagnóstico, o próximo passo é o exame dessa forma. Não é que a pessoa que tem sangue nas fezes já vá direto para a colonoscopia, não. Tem que passar pelo médico, para o médico ver se realmente aquele sangue não é de outra localização e realmente se a colonoscopia vai beneficiar ele. Inclusive os idosos, eles têm uma certa limitação a esse exame, porque eles são, para fazer o exame você tem que limpar o intestino, você tem que provocar uma diarreia e o paciente evacua bastante. Os pacientes idosos frágeis tem que ter esse cuidado para você não fazer mais mal do que bem. Ninguém sai pedindo colonoscopia à torta e à direita para qualquer idoso. Tem que ter esse certo cuidado, porque pode colocar o paciente em risco. Esse risco é baixo, é medido. O médico que vai fazer, às vezes requer um risco cirúrgico, às vezes coloca um anestesista na sala, mas existe, para não ficar qualquer coisa faz-se uma colonoscopia. Às vezes a gente não consegue fazer, porque o paciente não tem condições, a gente tem que lançar mão de outros métodos. Muito bem. Então, pelo que eu entendi desde o início da sua fala, é importante que o idoso ingira muita água, é importante, e essa ingestão dessa água aí, ou seja, a hidratação constante do idoso, vai prevenir alguma coisa em relação à diarreia? Previne? Não. Só evita dessa diarreia ser grave, né? Não só a diarreia, mas qualquer outra infecção. Não existe. Prevenir diarreia é você manter uma alimentação saudável, você, na verdade, evitar se automedicar. Tem muita coisa que causa diarreia que está por aí. Óleo de não sei de que, óleo de não sei de que, daqui a pouco você faz uma infecção intestinal, não sabe por quê. Alimentos, eu diria assim, apodrecidos, envelhecidos, vencidos. Isso a gente tem que ter muito, não conservados, né, no caso. A gente tem que ter muito cuidado. Quando vai ao supermercado, ver se não tem, a lata não está amassada, se não tem ferrugem, alguma coisa nesse sentido. Ok. Tem pergunta aqui? Vamos ver aqui. O ouvinte hoje estava entendendo tudo, né? Vamos aqui, deixa eu ver aqui quais as perguntas que chegaram aqui dos ouvintes. Está aqui. Doutor Belísio, eu tomo pantoprazol. Tem um tempo limitado. Quanto mais ou menos eu passo, é isso? Eu vou fazer uma endoscopia e não sei se até o fim do ano eu posso tomar esse pantoprazol. Quer saber se tem um prazo para tomar? Jovelina, quem está perguntando. Geralmente, Sidney, essas medicações, elas dependem muito do motivo. Se é uma doença do refluxo, tem paciente que fica tomando pro resto da vida. Se é uma úlcera, você, quando cicatriza a úlcera, você refaz a endoscopia e pesa a necessidade ou não de manter mais tempo ou não. Às vezes 3 meses, às vezes 6 meses, depende muito do paciente. Se é, como eu falei, uma doença do refluxo, muito provavelmente vai tomar por muito tempo. Se é uma úlcera, se é uma gastrite, se é alguma outra coisa, tem um tempo limitado, e isso quando a gente passa, a gente já mais ou menos diz ao paciente que vai tomar por tanto tempo. Então, recomendo entrar em contato com o médico que passou, para ver se na receita, às vezes na receita tem 90 comprimidos, às vezes tem só 60, às vezes tem 6 meses. Então dá uma avaliada, dependendo da causa, pode ser por resto da vida, dependendo da causa, pode ser por um tempo limitado. Então eu não sei qual é o motivo. Bom, a Alice está perguntando. Sidney, pergunta ao Dr. Belísio se é normal a pessoa quase todas as vezes que se alimenta vai ao banheiro defecar. E a gente tem um reflexo que a gente chama de gastrocólico, que é isso. Quando a gente come, o intestino ele percebe que tem comida e ele aciona a peristalse, os movimentos. Ele tende o trânsito intestinal todinho a acelerar. Então,
é comum a gente, quando se alimentar, o intestino aumentar essa peristalse, esse movimento dele para a alimentação, o bolo alimentar passar e ser absorvida. Algumas pessoas têm esse reflexo mais exacerbado, esse reflexo gastrocólico. Então, toda vez que ela se alimenta, o intestino desencadeia esse reflexo, ela tem uma maior indução do peristaltismo, e ela tem diarreia. Então, essas pessoas, elas têm que se organizar de uma forma que toda vida que se alimenta, ela ter um banheiro por perto. Então, é o reflexo gastrocólico exacerbado. É um reflexo natural que em algumas pessoas isso é mais exacerbado. Então, pode ser, é uma hipótese provável para essa paciente que tem essa questão de ir no banheiro logo após se alimentar. Uma segunda hipótese é ver se não tem nenhuma doença no trânsito intestinal, ver se não é uma doença funcional. Às vezes uma síndrome do intestino irritável, acontece isso. Às vezes algum medicamento da dieta, doenças como doença celíaca, intolerância alimentar pode causar, mas dessa forma como ela descreveu, qualquer refeição vai ao banheiro, provavelmente é uma exacerbação do reflexo gastrocólico. No caso da Jovelina, ela já tem refluxo faz 7 anos de tratamento. A Jovelina está dizendo que tem refluxo há 7 anos, mais ou menos. Então, se não tiver nenhuma contraindicação, ela mantém até o dia de voltar ao médico. Ela vai fazer uma endoscopia. Né? Geralmente os endoscopistas já orientam o tempo que tem que parar ou não tem que parar antes da endoscopia. Mas como é doença de refluxo, pode usar até o dia da endoscopia, se não tiver nenhuma outra contraindicação. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, não chegou. Tem algumas aqui, perguntas aqui no Instagram, no Instagram, mas eu também não estou conseguindo aqui. Isabel, peraí, não, vamos por aqui. Um abraço de Maria Márcia, tá parabenizando a todos da rádio. Isabel pergunta, minha mãe... gostaria de saber o que causa quentura nos pés. Minha mãe sente muito. Queimação debaixo dos pés, a principal causa é doença circulatória. Geralmente nas veias, né? Insuficiência venosa. O sangue fica ali parado e causa uma espécie de queimação nos idosos. Isso é muito comum porque as veias envelhecem, elas ficam insuficientes. Mas existem outras causas, como neuropatias periféricas, aquela dormência causada por destruição da inervação. O paciente diabético, ele tem esse tipo de queimação. Então, queimação debaixo dos pés pode ser de origem circulatória, né, vascular, veias é a principal causa, mas artérias também podem causar. Depois, neuropatias. Pode ser diversas outras coisas, mas as principais são essas, ou circulação ou destruição na inervação dos pés. Denise Alves pergunta, doutor Belize, é normal um idoso com mais de 90 anos dormir muito durante o dia? Não. Ele pode até ter limitações que façam com que ele não tenha uma rotina tão ativa, mas se ele está dormindo mais do que o normal, do que ele dormia antes, isso não é normal. Eu sempre dou exemplo, se fosse assim, todos os idosos com 90 anos, eles dormiam o dia todo. Depende. Então tem que ver se ele está dormindo bem à noite. Quando a gente não dorme bem à noite, dorme muito durante o dia, tem muito sono durante o dia. Depois a questão do ósseo. O paciente idoso, ele, principalmente com limitações, ele tem menos atividades. E eu sempre reforço a importância de ter uma rotina ativa durante o dia. O idoso, ele tem que ter uma rotina de horários para ele cumprir aqueles horários, senão a gente ficar parado sem fazer nada, a gente dorme. Se a gente acordar sem saber o que vai fazer, a gente não tem sentido viver. Então a gente tem que procurar um propósito, alguma coisa para que ele crie metas, o que ele possa fazer. Nem que seja levantar para beber água, nem que seja tomar o remédio, nem que seja assistir um programa de TV, na terça-feira ouvir o check-up no rádio de manhã e ouvir aqui o Envelhecer com Saúde de meio-dia. Então, rotina ativa. Às vezes o sono é pelo paciente não ter uma rotina ativa. Pode ser também por problema no sono e pode ser por doenças. Algumas doenças causam muita sonolência durante o dia. Doenças na tireoide, o hipotireoidismo causa muita sonolência. Alterações naqueles sais que eu falei, a hiponatremia, o sódio baixo dá muita sonolência.
Depressão pode cursar com sonolência. Então, demência pode cursar com sonolência. Então, se está dormindo mais do que o normal durante o dia, muito sono, alguma coisa tem, e o paciente precisa ser avaliado, tem que ter uma intervenção nesse sentido. O paciente muito idoso, 90 anos, tem que passar pela geriatria.